Sim. Neide, só me confirme, a audiência é... O réu seria o senhor... Itzhak, doutor. Como é que fala? Itzhak. Itzhak. Itzhak, ok. Excelência, Pois não, doutor. eu gostaria de fazer um apontamento. Que a senhora Eliana Dias dos Santos, que é testemunha, ela não compareceu. Então, a defesa entende que ela é importantíssima no processo, né? E peço que, se Vossa Excelência entender assim, que seja redesignada a audiência para outra data e seja determinado, se for assim, nos termos do artigo 218 do Código de Processo Penal, a condução coercitiva dela. Tá, ela é testemunha do Ministério Público ou da Defesa, Isso, doutor? Ministério Público. Do Ministério Público. A testemunha do Ministério Público, doutor, quem tem interesse é o Ministério Público, tá? Mas de qualquer sorte, nada impede da gente prosseguir com o ato e redesignar se o Ministério Público entender necessário a oitiva dela. Mas como ela está no processo, né, e ela é uma testemunha que ela é importante, né, para o deslinde dos fatos. Sim, doutora rolou peço que ela como seja... testemunha também, doutor? Não, eu não enrolei ela como testemunha. É isso que eu estou alertando, doutor. Quem tem a ingerência sobre a testemunha é o Ministério Público, tá? Se o Ministério Público assim entender, Peço que não o tem problema. doutor eminente representante do Ministério Público possa considerar o pleito da defesa. Perfeito, doutor. Meu entendimento é, se não houver oposição da defesa, até porque a testemunha é única do Ministério Público, a gente continua o ato, ouve as testemunhas, e, eventualmente, entendendo pela necessidade, eu formulo a requisição de condução coercitiva dela, antes do interrogatório do Itzhak. Tá. Tudo bem, ok. Só me confirme aqui, o Adenilson foi desmembrado do processo, Cineide? Não, doutor, o Adenilson, supostamente, ele teria falecido já. Ah, tá. Já um requerimento do Ministério Público em razão da extinção pelo falecimento. Tá. Ainda não tem a decisão, é porque eu não encontrei a decisão nos autos. Isso, Mas, não tem. perfeito. Então, vamos iniciar a audiência. Iniciada a gravação, Cineide. Sim. Qual é o nome da testemunha que está presente na sala de audiência? Danilza Carvalho Pantoja. Danilza. Dona Danilza, a senhora tem algum problema em ser ouvida na presença do Itzhak? Ela manifestou interesse em ser ouvida na ausência dele, Cineide? Doutor, a dona Danilza e o senhor Tarcísio manifestaram o interesse de não ser ouvido na presença dele. De ser ouvidos na ausência dele. Perfeito. Então, dando início à audiência de instrução de julgamento da ação penal pela qual o Ministério Público denunciou o senhor Itzhak Mir Dutra Meirelles pela suposta prática do crime de latrocínio. Presente na sala de audiência, a testemunha Danilza Carvalho Pantoja Caldas. Tudo bem, dona Danilza? Tudo bem. A senhora foi arrolada nesse processo na condição de testemunha do Ministério Público, nessa condição e qualidade. Eu alerto que a senhora tem um compromisso de dizer a verdade, sob pena de cometer o crime de falso testemunho. A senhora está ciente desse compromisso? Sim. Passo a palavra, então, ao doutor Humberto, promotor de justiça da comarca, vai iniciar as perguntas. Doutor Humberto, com a palavra. Obrigado, doutor. Bom dia, Danilza, tudo bem? Bom dia. Danilza, eu queria que a senhora explicasse para a gente o que é que a senhora se recorda dos fatos envolvendo o Adenilson Farias, que já é falecido, e o Itzhak, que supostamente teriam vitimado o Jonas dos Passos. Se a senhora estava no local, o que é que a senhora ouviu falar? E se a senhora tem algum conhecimento sobre esse fato? Posso relatar o que aconteceu, o que eu vi? Sim. Meu esposo chegou por volta de 1h30 da manhã em casa. Eu ouvi uma conversa na frente da casa e no momento que eu levanto e abro a cortina da janela para olhar, eu vejo uma pessoa com uma arma na mão e o meu esposo ajoelhado. E nessa hora eu saio da janela para abrir a porta do quarto, para sair
a sala, no caso, para pegar a porta da frente. Mas no momento que eu me dirijo à porta do quarto, eu ouço o tiro. Eu volto de novo para a janela, tudo muito rápido. Aí já vejo meu esposo no chão e o rapaz já uma moto, né, dando a volta e pegando o rapaz que atirou, já pulando em movimento na moto e saindo. Não deu para reconhecer, só sei que eram 2 pessoas em uma moto. Entendi. Então, a senhora chegou. A senhora se lembra se eles estavam encapuzados ou se usavam máscara, capacete? Estavam de cara Não, limpa. mas Tá. como escuro, não dava para. Para ver muito bem as feições. A senhora disse que a senhora chegou a ver seu esposo ajoelhado e uma pessoa com uma arma, né? Sim, Então, eram 2 pessoas numa mesma moto, correto? sim, Essa outra pessoa que estava na garupa, na verdade, que estava com a moto, na moto, ela depois pegou quem efetuou os disparos e saíram juntos. sim, isso mesmo. A senhora chegou a olhar a pessoa que estava pilotando a moto, não quem estava com a arma na mão. Enquanto seu marido estava ajoelhado, onde ela estava, se ela estava próximo, em algum poste ou alguma coisa do gênero. Ela estava mais afastada um pouco, próximo a um poste. Próximo Entendi. de casa, mais afastada. E ela estava como se estivesse esperando, é, Sim, aguardando o desenrolar dos fatos. isso, isso. Perfeito, dona Danilza. A senhora chegou a ouvir alguma coisa além do disparo, alguma comunicação entre os assaltantes e seu esposo? Se eles chegaram a falar algo, o seu marido, seu ex-esposo chegou a mencionar algo? Sim, eu ouvia eles falarem, por 2 vezes eu ouvi ele falar, fica de gatinho. Essas 2 vezes eu ouvi ele falar isso. Foi só o que a senhora chegou a ouvir. Fica de gatinho. Nesse momento eu saio da janela, né? Tudo muito rápido, sim. Perfeito. Tá? Dona Danilza, só tem algum outro esclarecimento que a senhora queira fazer que eventualmente eu não tenha lhe perguntado? Não, A foi senhora, só o que eu vi, né? só o que Foi a isso senhora aí. viu foi isso. É. A senhora não chegou a ouvir mais nada depois? Alguma informação de quem teriam sido que teriam efetuado os disparos, onde a moto teria sido encontrada? Não, depois não fiquei sabendo mais de nada. Perfeito, dona Danilza. Obrigado pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos. Sem mais perguntas, excelência. Pela defesa, doutor Diego, alguma pergunta? Sim, doutor. Sua palavra. Ah, dona Danilza, bom dia. Bom Ah, dia. dona Danilza, na noite do ocorrido, a senhora chegou a ligar para o Jonas, no momento em que ele estava na rua? Já chegou a ligar Não, para ele ou mandar mensagem para ele no WhatsApp? não, Não. não. Tá. A senhora chegou a visualizar alguém subtraindo o celular dele ou qualquer outro tipo de objeto? Não, também Não. Tá. A senhora lembra do que eles eventualmente falaram para ele, além do fica de gatinho que a senhora falou? Você lembra se eles falaram mais alguma coisa? não. Só isso que eu ouvi. Tá, ok. A janela está O, fechada, não dá para ouvir muita coisa. certo. Só ouvi. O, o senhor Jonas, ele trabalhava de quê mesmo? Ele trabalhava de segurança. Segurança, né? Supermercado. Sabe me dizer se ele possuía arma de fogo? Não, Ok. Estou satisfeito, excelência. Não há esclarecimentos, dona Danilza, a serem feitos pelo juiz, a senhora está liberada. Tá? Bom dia para a senhora. bom dia. Neide, pode colocar a próxima testemunha. Bom dia, qual é o nome da testemunha?
Tarcísio. Ciro Barroso Carvalho. Tudo bem, senhor Tarcísio? Você O senhor foi arrolado nesse processo na condição de testemunha do Ministério Público, tá? Nessa condição e qualidade, eu alerto que o senhor tem um compromisso de dizer a verdade. O senhor apenas cometeu crime de falso testemunho. O senhor está ciente do compromisso? tem? Passo a palavra ao doutor Humberto, que é o promotor de justiça da comarca, vai iniciar as perguntas. Doutor Humberto, com a palavra. Obrigado, doutor. Tarcísio, bom dia, tudo bem? Você me escuta? Bom dia. Sim, Tar- sim. Tarcísio, tu conhecias o Jonas dos Passos Caldas? Sim, eu comecei a trabalhar lá, quando ele era segurança, aí eu conheci ele. Mas antes Entende? mesmo, Eu trabalhava lá no supermercado Serrão com sim, ele. isso. Perfeito. Tarcísio, o que é que tu sabes? Tu chegastes no dia dos fatos em que o Jonas teria sido assaltado e depois foi morto. O senhor chegou a ter contato com ele? Só mesmo na frente lá, após o expediente, né? Sim. Aí nesse local vocês ficaram fazendo o quê? E até que horas? Lá na frente do Ficou, Serrão. sim, ficou bebendo no final do expediente. Até mais ou menos que horas? Não estou lembrado muito bem, ou mais ou menos, até mais 1 hora, mais ou menos, meia-noite, uma coisa assim, não estou lembrado Ah, muito bem. já era tarde da noite, Isso, né? Já de Mas, madrugada. Aí e, nesse momento que o Jonas foi embora, ele foi com alguém? Se você recorda? não, ele saiu sozinho, a moto dele sozinho. Saiu sozinho. Ele chegou, então só não presenciou, né, o assalto, efetivamente. Não. Durante essa conversa de vocês, que vocês estavam bebendo depois do expediente, o Jonas chegou a mencionar que ele estava sendo ameaçado por alguém, ou que ele teve algum desentendimento com alguma pessoa, demonstrou alguma forma de